Seja o centro, seja o tudo em meu coração. Olá, hoje é dia de Palavra de Vida. Antes, vamos adorar o Senhor com um cântico. Seja engrandecida, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Amém. Eu sou o pastor Manuel Nunes e essa é a Igreja Episcopal Carismática. Nós estamos na presença do Senhor. Vamos orar? Se você puder, onde você estiver, baixe a sua cabeça e feche seus olhos por um momento. Meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, por mais este dia de vida, pelo ar que respiramos, pelo alimento que chegou à nossa mesa e pelos livramentos que tens nos dado, Senhor. Em nome de Jesus, fala hoje ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir de Ti. Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A mensagem de hoje será através da nossa ministra Graziele Valesca. Que Deus possa falar ao nosso coração através dela, em nome de Jesus. A leitura está no livro de Êxodo, capítulo 33, versículos 12 ao 16. Êxodo 33, do 12 ao 16. Moisés disse a Deus, o Senhor: é verdade que me mandaste guiar este povo para aquela terra, porém não me disseste quem é que irá comigo. Disseste que me conheces bem e que estás contente comigo. Agora, se isso é assim mesmo, fala-me dos teus planos, para que eu possa te servir e continuar a te alegrar. Lembra que escolheste esta nação para ser tua. Deus disse: eu irei com você e lhe darei a vitória. Então Moisés respondeu: se não fores com o teu povo, não nos façais sair deste lugar. Como é que os outros povos poderão saber que estás contente com o teu povo e comigo, se não fores conosco? A tua presença é que mostrará que somos diferentes
dos outros povos da terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Boa noite, a graça e a paz. Antes de começar, né, eu gostaria de pedir para que vocês baixassem suas cabeças para que a gente pudesse orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por mais essa oportunidade de estar ouvindo da Tua Palavra, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço por cada um que está aqui e vem preparando os nossos corações para receber a Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Como o próprio texto começou, né, falando, Moisés disse a Deus. Então a gente sabe que o texto está falando de Moisés. E aí a gente conhece a história de Moisés. Pouco ou muito, a gente sabe quem foi Moisés, o que ele fez, pelo menos o básico do básico. Mas qual era a missão de Moisés, né? Moisés morava no Egito e a missão dele, a missão que Deus incumbiu a Moisés, foi de tirar o povo do Egito. O povo que estava cativo há muitos e muitos anos. E essa era a missão primordial de Moisés. Mas aí hoje eu não vou falar da pessoa de Moisés. Eu vou me atentar justamente a esse pedaço, né? Esses poucos versículos de uma das conversas que Deus teve com Moisés. Em alguns versículos anteriores, a própria palavra diz que Moisés falava com Deus face a face. E esse pedaço, esse trecho que a gente teve a oportunidade de ler, não é uma conversa isolada. Muito antes, Moisés já conversava com Deus e depois também desses textos acontecem outras conversas. Então, de acordo com essa conversa, a gente já pode ver, a gente já pode ter noção de que Moisés e Deus, eles tinham uma relação de intimidade. Porque você não pode conversar com uma pessoa se ela não está perto de você. Porque se ela estiver perto de você e você estiver conversando e ela não fala nada, é um monólogo. Você só fala e ela está ali servindo de estátua. Mas a relação de Deus com Moisés não era assim. Ele conversava e Deus também falava com ele. E a partir do momento que Deus falava, Moisés ouvia e obedecia. E aí, esse momento do texto específico, um pouquinho antes, Deus manda Moisés sair do Monte Sinai. O povo estava lá no Monte Sinai, e aí Deus fala com Moisés e manda o povo sair lá do monte. E aí, Moisés obedeceu o que Deus tinha pedido, né? Que era sair lá sair lá do monte. E aí a gente volta, a gente fixa aqui nesse momento, que Moisés, depois, durante a saída, né, ele reserva um momento e vai falar com Deus. E aí é possível observar, logo no começo do versículo 12, diz o seguinte: Moisés disse a Deus. Então, se ele está dizendo, Deus está ali perto dele e ele está ali em sintonia, né? Então, esse é justamente o primeiro ponto da nossa conversa hoje, da nossa reflexão, é que precisamos ter momentos de conversa com Deus. Porque se a gente não conversa, se a gente não fala, mesmo Deus sabendo de tudo, porque Ele sabe, mesmo que a gente não abra a boca, Ele conhece o nosso coração. Mas é necessário que a gente fale. Nesse momento específico, Moisés ele estava se sentindo sozinho, porque ele pergunta a Deus, ele diz, ele sabe que Deus o enviou, ele sabe que ele tinha que cumprir o chamado dele, né? Tanto que ele começa dizendo a Deus, né? É verdade que me mandaste guiar este povo, mas quem é que vai comigo? Então Moisés, ele queria uma pessoa física, né, de carne e osso, que o acompanhasse nessa jornada que a gente sabe que pela leitura, né, que não foi nada fácil para Moisés. E ele precisava de um ajudador, de um braço direito. E ele pergunta a Deus. Então, se ele pergunta é porque ele não tinha aquela pessoa de confiança. Então, ele estava se sentindo sozinho. Mesmo ele sabendo, ele tendo toda a certeza que Deus estava com ele. Porque é possível, tanto nesse trecho como em trechos anteriores, já começa ainda no começo do livro de Gênesis, Moisés ele presenciou muitas e muitas maravilhas que Deus fez e o povo também. Ele vê Deus falando através da sarça, as pragas do Egito que não atingiram o povo
o povo de Israel a travessia no Mar Vermelho, então ele tinha certeza que Deus estava com ele. Mas mesmo assim ele queria uma pessoa para ele poder conversar, para poder dividir, né, as suas dificuldades. E aí muitas vezes a gente se pega assim como Moisés, né, se sentindo só. Só que Moisés, ele tinha certeza que ele não estava só completamente, ele não estava só 100%. Ele estava sozinho, sem um auxiliador, sem um ajudador. Mas Deus estava sempre com ele. E às vezes a gente se acha sozinho, pensa que está sozinho, mas até sem Deus. Porque vocês já devem ter escutado alguém dizer, nem Deus está comigo. Eu estou sozinho nessa batalha, eu estou sozinho nessa luta. A luta é só minha. Mas isso não é verdade. A luta só é sua se você deixa que a luta seja só sua. Né? A partir do momento que você deixa que Deus não participe da sua vida, então a luta vai ser só sua. Porque ele não é que ele lhe abandona, você que não quer. Então, Deus, não quero, não estou a fim de te servir, não estou a fim de obedecer a tua palavra, então eu quero, a partir desse momento aqui, eu quero seguir só. E Deus, ele não nos faz de marionetes, nós não somos bonecos, então, ele tá bom, você quer seguir sozinho? Então fica à vontade. E aí, a partir desse momento, as suas lutas são suas lutas. Se você não colocar Deus na frente, e não era assim com Moisés. Tudo que ele fazia, ele orava, ele pedia. E a gente sabe que durante a trajetória de Moisés, ele pecou, porque ele era homem, do mesmo jeito que a gente peca, mas ele sempre buscava agradar e fazer a vontade de Deus. E ele nunca se sentia só 100%. Né? E aí, a partir do versículo 13, sim, o primeiro ponto foi, vamos lembrar aqui, precisamos de ter momentos de conversa com Deus. E aí aqui, a partir do versículo 13, ele diz o seguinte: agora, se isso é assim mesmo, fala-me dos teus planos, para que eu possa te servir e continuar a te agradar. Lembra que escolhestes essa nação para ser tua. Então, o nosso segundo ponto é justamente esse pedaço, né? Que precisamos conhecer a vontade de Deus. Será que a essa altura do campeonato, Moisés já estava com o povo, no meio já estava a caminho lá da Terra Prometida, será que Moisés ainda não sabia qual era o chamado dele? Será que Deus não tinha dito a Moisés? A gente sabe que ele falou, né, que ele foi realmente enviado, mas a essa altura do campeonato, Moisés perguntando a Deus qual eram os planos que Deus tinha para a vida dele. Aí Moisés não sabia. Até a gente, se a gente parar aqui e não ler o restante, a gente sabe o que é que Deus queria de Moisés. Mas não era exatamente isso que Moisés estava querendo dizer. Né? Às vezes a gente passa 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 20 anos, 30 anos, perguntando ao pastor, perguntando a ministro, perguntando a um e a outro qual é o meu chamado. Eu não tenho chamado para nada. Qual é o meu chamado? O que é que eu tenho que fazer? Eu fui chamado para quê? Para servir aonde? Para fazer o quê? Mas às vezes você tem certeza do que você tem que fazer, do que você deve fazer, o que você não tem é coragem de assumir. Você não tem coragem de dizer, não, eu fui chamado para isso. E a partir do momento que você fala, que você diz que quer fazer aquilo, existem algumas renúncias, existem algumas dificuldades no meio do caminho, assim na nossa vida, assim também aconteceu na vida de Moisés. Primeiramente porque Moisés foi criado dentro da realeza, né? Ele foi criado com o faraó, e ele precisou abdicar de tudo que ele tinha para poder tirar o povo, que era o povo dele. Mas ele poderia muito bem ter dito, olha Deus, é o seguinte, eu não vou não. Porque, infelizmente, se eu for, eu vou provavelmente passar fome, porque o Senhor está querendo que eu vá pelo deserto. Levar esse povo não sei para onde. Não conheço esse povo, conheço bem pouquinho. E eu não vou não, vou ficar por aqui. E aí, tá. Deus ia dizer o quê? Não, tá bom, fica aí. A obra do Senhor, ela ia continuar de todo jeito, com Moisés ou sem Moisés. Deus ia levantar outra pessoa. Mas Moisés, de uma certa forma, ele estaria desagradando a Deus, porque Deus o chamou e ele se recusou. Assim também como aconteceu com Jonas, né, que Jonas não queria servir, o que foi que Jonas fez?
saiu, fugiu, e depois dizer, não é assim não. E aí acabou que você já conhece a história, mas Moisés sabia, de fato, qual era a vontade de Deus para a vida dele, ele sabia qual era o chamado, ele sabia o que ele tinha que fazer, o que ele não sabia, o que ele tinha que enfrentar no meio do caminho. Mas de onde ele saiu e para onde ele ia chegar, ele tinha certeza. Mas ele precisava de uma confirmação, ainda mais, como se ele precisasse de uma centelha. Ele estava ali meio apagadinho e ele precisava que Deus dissesse, olha, eu lhe chamei para isso, eu lhe tirei daqui, vou botar você assim, vou fazer você assim. E ele precisava desse impulso, porque como a gente viu no começo do versículo 12, ele estava se sentindo, ele queria uma pessoa para ajudar, ele queria uma pessoa para dividir as suas tarefas. Então ele precisava que Deus confirmasse para ele poder levantar aquele fôlego e dizer, não, realmente eu lembro de quando Deus me chamou e ele disse assim, assim, assado, então esse é o meu chamado. E nesse segundo ponto, né, eu quero frisar justamente essa parte de que a gente realmente precisa conhecer. E a gente só conhece a vontade de Deus para a nossa vida a partir do momento que a gente conversa com Ele. Porque, não querendo limitar Deus, né? Mas Ele não vai descer numa nuvem de fogo, vai olhar para você e vai dizer, olha, fulano, eu quero que você seja do louvor. Olha, fulano, eu quero que você seja do ministério de acolhimento. Olha, fulano, eu quero só que você tenha amor pelas pessoas. Eu quero que você faça isso. Não duvidando dele, porque eu não tenho como limitar, mas eu acredito que ele não vai fazer isso com nenhum de nós, porque ele confirma no nosso coração, mas aí cabe a gente realmente aceitar, né? Ficar de braços abertos para receber, né, o chamado dele nas nossas vidas. Então a gente só conhece, né, o chamado dele, a gente só pode conhecer os planos dele para a nossa vida, quando a gente tem essa relação de intimidade com Ele. Então, a gente percebe que o segundo ponto está estritamente ligado ao primeiro. E você não tem como conhecer uma pessoa ou alguma loja, você não tem como conhecer nada se você não for até a loja, se você não conversar com a pessoa. E aí, o nosso terceiro ponto consiste justamente no versículo 14, que é a parte que Deus vai falar com Moisés. E ele é bem direto. Depois que Moisés faz um discurso, né, fala, e aí Deus diz a Moisés, eu irei com você e lhe darei vitória. Pronto. Aqui na minha Bíblia é a metade de uma frase. Né, Moisés realmente contou a sua situação, disse o que é que queria, como era que ele estava se sentindo tudo, e Deus diz essa frase, né? Eu irei com você e lhe darei a vitória. E quando Deus diz isso, eu acho que, como no versículo anterior, né? Moisés, é como se ele estivesse pedindo uma confirmação do chamado dele. Quando Deus diz isso, Moisés está, pronto, vamos embora. Não precisava ouvir mais nada. Né? E eu poderia encerrar por hoje também aqui a meditação só com esse versículo. Com esse versículo 14. Mas eu vou terminar. Não vou acabar aqui, não. E aí, ele é bem objetivo, né? Deus, ele é bem objetivo no chamado que ele entregou nas mãos de Moisés, né? Porque não era porque Moisés estava se sentindo sozinho, que de uma certa forma, em algum período aqui da sua caminhada ele teve medo, né? Ele quis recuar, mas como ele tinha certeza que Deus estava com ele, ele precisava que Deus falasse. E era necessário que ele falasse do que ele estava sentindo. E ele falou, e Deus falou com ele e disse, olha, não fui eu que mandei você sair de lá e levar esse povo lá para a terra que eu já tinha prometido. Então, vá, que eu vou te dar a vitória. Mas, primeiro, ele teria que ir.
Como é que Deus ia dar a vitória a ele se ele ficasse parado? Se ele ficasse lá, se ele tivesse recuado, se ele tivesse voltado para o Egito, ou se ele não tivesse saído nem do palácio lá de Faraó. Para Deus dar a vitória, era necessário que Moisés saísse do seu lugar, né? Então, o terceiro ponto que eu quero falar hoje com vocês é justamente que Deus estará conosco e nos dará a vitória. Então, Moisés tinha a convicção que sem Deus ele não podia fazer nada. Ele tinha a certeza, a plena certeza. A partir do momento que ele saiu do Egito com aquele povo, ele tinha a plena certeza que se Deus não fosse na frente, ele não podia sair de onde ele estava. Ele não podia fazer nada. Então, no versículo 15, né, já na segunda parte ele diz: se não fores com o teu povo, não nos façais sair deste lugar. Então, Moisés, ele queria, de fato, a presença de Deus no meio daquele povo. E queria a presença de Deus na vida dele. Mas ele precisou abdicar de várias coisas, ele precisou deixar várias coisas e precisou assumir o seu chamado, que era de tirar o povo e levar o povo para a terra prometida. Mesmo depois, né, que ele, mesmo sem saber se ia entrar, porque quando ele aceitou o chamado, que começou a caminhar lá com o povo, né, ele foi ficando mais velho, talvez ele tivesse até dúvida se ele entraria, antes de acontecer o que aconteceu, né, que ele de fato não entrou. Mas mesmo assim, ele não recuou, ele foi, e ele é bem contundente quando ele diz, né, se tu não fores conosco, é melhor que a gente fique. E aí ele continua, né? Como é que os outros povos poderão saber que estás contente com o teu povo e comigo, se não fores conosco? A tua presença é o que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. Então, volta justamente para o que eu falei, né? Moisés, ele ansiava muito a presença de Deus, tanto na vida dele como no meio do povo. Mas como é que ele ia assumir uma batalha, como é que ele ia para frente de batalha, como é que ele levaria o povo, sabendo que Deus não estava com ele e que as outras nações iam se levantar contra o povo de Israel e iam ganhar, o povo de Israel ia ser derrotado e eles iam ser envergonhados. Por quê? Porque eles não estavam com Deus na frente. Então eles queriam ser diferencial. Moisés queria que aquele povo fosse diferente para que os outros povos pudessem ver, através da vida deles, que Deus agia. Que Deus era o Deus dos antepassados, que Deus era o Deus que nunca abandonou, que foi o Deus que prometeu tirar eles de lá, da terra do Egito, tirar eles do cativeiro e trazer eles para a terra que manava leite e mel. Ele foi o Deus que prometeu. Então, Moisés queria mostrar, não por soberba ou por achar que deveria ser melhor, mas ele queria mostrar às outras nações que o povo de Israel tinha um Deus e que o Deus era tão poderoso que também poderia mudar a vida das pessoas das outras nações. Então, o que a gente deve querer mostrar às outras pessoas não é o que a gente tem, não é o que a gente é o que a gente carrega conosco, que é a presença de Deus. Porque a partir do momento que uma pessoa chega para você e diz que você está diferente, que você está mais feliz, que você está assim, que notou alguma coisa diferente em você e você não... Na verdade você não, a pessoa não sabe o que é, aí você chega para ela e diz, é porque eu tenho a presença de Deus na minha vida. Eu sou diferente porque Deus está comigo, porque eu confio no poder de Deus na minha vida. E eu conheço os planos dele para a minha vida, porque eu tenho intimidade com ele. Então, que a gente possa carregar conosco nessa certeza que mesmo em momentos de fraqueza, em momentos de luta, em momentos de dor, nós não estamos sozinhos. Nós só estaremos sozinhos
se a gente quiser estar sozinho. Né? A partir do momento que a gente coloca Deus na frente, que Ele vai, que entregamos a nossa vida e o controle da nossa vida nas suas mãos, então a gente tem que ter a plena certeza que Ele vai agir. Mas para isso a gente tem que sair do lugar onde a gente está e marchar, como aquele povo marchou na frente do Mar Vermelho, né? Quando Deus ordenou que eles passassem pelo mar. Amém? Só recapitulando, né, para ficar aí na mente de vocês. Primeiro ponto, precisamos conversar, ter momentos de conversa com Deus. O segundo ponto, precisamos conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. E o terceiro ponto é que Deus estará conosco e nos dará a vitória. Amém? Eu queria pedir a vocês, né, que baixassem suas cabeças novamente e começassem a pensar, né, olhassem para a sua vida. Olhassem para a sua vida, pensassem, fazer uma retrospectiva do que vocês fizeram no dia de hoje, do que vocês fizeram no meio da semana de vocês e pontuar, né, algumas situações ou alguns momentos que vocês se pegaram assim como Moisés, né, que achavam que estavam sozinhos e que precisavam de uma pessoa, mas que na verdade Deus sempre esteve com vocês. Então que vocês realmente, assim como eu também, né, que a gente possa ter essa certeza que Deus ele age, mas quando a gente quer que ele de fato haja, né, que ele não vai invadir a vida de ninguém. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por mais essa oportunidade, Pai, de estar trazendo a Tua palavra. Eu te agradeço porque a palavra primeiro foi para o meu coração, Pai, para que eu pudesse trazer para o coração de cada um. Em nome de Jesus, eu quero firmar no meu coração, na minha mente, que Tu estás comigo, para que possamos Te servir e Te agradar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Contribua com a nossa igreja. Faça depósitos ou transferências em nossa conta corrente do Banco do Brasil. Agência 3501, dígito 7. Conta corrente número 29091, dígito 2. Amém. Graças a Deus por sua oferta. Que Deus te abençoe imensamente. Nossa igreja precisa muito desses recursos e contamos com a sua contribuição constante, rotineiramente. Que você possa fazer isso sempre, entregando os seus dízimos e as suas ofertas aqui em nossa igreja, ou presencialmente, se você mora em João Pessoa, ou através de transferências ou depósitos bancários. Mas tenha certeza de que todos os recursos recebidos em nossa igreja são utilizados na edificação do reino de Deus e no sustento da sua obra. Que Deus te abençoe e que cumpra na tua vida a sua palavra que diz que Ele abrirá as janelas dos céus e derramará bênçãos sem medida sobre a vida daqueles que são fiéis. Te agradecemos e te abençoamos por isso. Nós estamos chegando ao fim da mensagem de hoje e quero já te convidar para estar aqui na próxima. Se você ainda não for inscrito em nosso canal, faça isso hoje. Clique onde tem a palavra aqui inscrever-se e depois clique no sininho, na palavra todas, para que assim, todas as vezes que nós disponibilizarmos novas mensagens aqui no nosso canal do YouTube, você receba a notificação e não perca nenhuma, ok? Que Deus tenha falado hoje ao teu coração. Que a bênção de Deus, do Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre esta igreja, sobre a tua casa e a tua família, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo, sejamos fortes, corajosos e corajosas no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas. Servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Vamos em paz, queridas e queridos, que o Senhor nos abençoe. Parabéns aos aniversariantes.